Olá, tudo bem? Meu nome é Christian Godoy. E aí, como estão? Bem, vamos começar a nossa aula de hoje aí abordando uma temática bastante atual. A gente teve as últimas eleições aí recentemente, as eleições foram muito polarizadas, se falou muito em polarização no país todo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre uma questão que foi muito pontual nesse campo, que diz respeito muito ao nosso dia a dia, né? Que é a questão da ética, né? Então, a ética é um elemento muito importante dentro do campo da filosofia, e é legal a gente conseguir enxergar a ética como sendo algo que não diz respeito a um tempo e espaço específico, não diz respeito somente a um lugar lá atrás, né? Num momento específico. Ela diz respeito ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Então a gente pode entender inicialmente a importância de compreender a ética e também, evidentemente, a moral, porque elas estão sempre ligadas, né? Então a ética e a moral como sendo aquilo que rege o nosso comportamento, rege as nossas ações, rege os nossos direitos e rege os nossos deveres também, né? Como pessoa, como cidadãos, como amigos, como filhos. Então, compreender aquilo que diz respeito a mim e aquilo que eu penso sobre determinadas coisas que me são colocadas, que me são impostas, que me são dadas pelo mundo, né? O mundo nos deu a sociedade nos deu esses caminhos, essas imposições, nos estabelece normas que devemos seguir, e a partir do momento em que seguimos essas normas, nos sentimos bem ou não, seguimos adiante ou não, recusamos e pagamos o preço por essa recusa ou não, tá? É sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Então, vamos começar imaginando o seguinte, tem um probleminha que é muito comum, né? O probleminha que as pessoas costumam usar aí nessa questão da ética e da moral. Imagina que você está andando na rua e você acha uma carteira, e essa carteira tem R$ 1.500, tem o cartão de crédito de uma pessoa, mas também tem o nome, o endereço, né, os telefones de contato. O que é que você faz com essa carteira? O que é que você faria com essa carteira? Então, o que nos diz, né, o que nos ensina os códigos morais, o que nos ensina, por exemplo, o que a religião diria a respeito disso? Ah, você pega essa carteira e fica com a carteira para você? Eu penso que não. Eu penso que na religião você aprenderia que, poxa, devolva a carteira, né? O que nos diria a escola? Ah, você pega essa carteira e fica com essa carteira para você? Penso que não. Penso que também você foi ensinado a devolver, a ser honesto, devolver a carteira. O que diria a sua família? Opa, aí a gente tem um ponto, né? O que a família pode dizer? Em geral, se pensa que as famílias diriam: poxa, se você achou a carteira, você devolve a carteira, né? Tem o endereço da pessoa, você sabe que o dinheiro é dela, você entra em contato e devolve a carteira. De repente, você até pode ser gratificado por isso. Tudo bem, né? Mas existem outras famílias que diriam para você assim: achou é seu, pronto, né? A pessoa perdeu, ela se vire. E não é incomum eu escutar isso, não é incomum escutarmos isso, inclusive dos alunos, né? De pessoas como vocês, que os pais, inclusive, dizem para vocês, né? Defendem essa questão. Isso que nos é colocado pela sociedade, que nos é colocado, por exemplo, pela igreja, que nos é colocado pela escola, isso seria a moral, né? Moral são essas normas que são ditadas de algum modo e que permitem que tenhamos uma vida boa entre os nossos pares, entre os nossos companheiros, entre as pessoas com as quais a gente convive, conhecendo essas pessoas ou não, né? Então, as normas que são colocadas pela moral dizem respeito a um tempo específico, de acordo, que não precisam estar escritas, mas estão colocadas de algum modo aí pela nossa vida, pela nossa vivência, pelas estruturas sociais, elas estão postas de algum modo. Vamos concordar com isso todos, que aí teremos uma vida melhor, porque isso é pelo bem comum. Então a moral se preocupa com o bem comum, com essas normas estabelecidas que fazem o melhor para o bem comum, para uma vida em comum entre todos nós, ok? Então vamos entender sempre isso. A moral é algo muito maior, a moral é algo que foi dado pelo mundo.
Então, no mundo ocidental temos temos determinados costumes, no mundo oriental, as inúmeras divisões que existem lá, religiosas inclusive, você vai ter outros costumes. Aqui também temos divisões religiosas aí, mas as fronteiras são muito mais evidentes, né? Então a gente vai ter as três principais religiões aí que regem o nosso mundo ocidental, né? Católica, a religião, o cristianismo, né? O judaísmo e o islamismo, né? São as três maiores aí, as que tem mais um número maior de pessoas. Ok? Então chegamos aí nesse momento em que a gente pode falar de moral. E aí a gente vem para uma outra questão. Aí você recebeu os ensinamentos, então voltamos à questão da carteira. E aí você recebeu os ensinamentos da sua família, você recebeu ali os critérios que sua família estabeleceram para você. Fique com a carteira ou devolva a carteira, ou faça alguma outra coisa que seja possível também, tá? Fique com uma parte do dinheiro e devolva os documentos, né, e diga que você achou já desse modo e acabou, né? Então você vai ter várias possibilidades aí nessa questão. Mas você tem aquilo que foi dito pela família, tem aquilo que foi dito pela igreja, por exemplo, tem aquilo que foi dito pela escola, tem aquilo que é dito pelo governo, pela política, né, por todas as instâncias que dizem, as instâncias de poder que dizem como nós devemos viver, né, pela legislação, né, pelos institutos legais, essa coisa toda, tá? Então, essas instituições todas, elas estruturam, elas são estrutura da sociedade, né, inclusive a família. Entende? Então, essas estruturas elas regem um acordo e a gente concorda com esse. E a gente vive segundo esses acordos, concordando ou discordando desses acordos. Temos que viver segundo eles. Quando a gente começa a romper demais com esses acordos, aí são necessárias que se estabeleçam leis, por exemplo, né? Se eu começo a não concordar mais com as normas que nos são dadas, com as normas que nos são dadas, e muita gente começa a fazer isso, eu começo a quebrar a ordem do sistema. Aí é necessário que haja punição, e aí se estabelecem leis, e aí existem punições, etc e tal, ok? Então, mas você é você, então se a igreja disse alguma coisa, se a sua família disse outra coisa, se a sua escola diz outra coisa, se as leis dizem algo que também busca o bem comum, você fica entre a cruz e a espada, fala assim, poxa, como eu devo pensar afinal de contas, né? O que eu penso a respeito disso, né? E aí você vai fazer aí uma reflexão que é uma reflexão ética, né? Então, a partir do momento que eu começo a pensar de que modo eu devo agir, de que modo eu devo me comportar seguindo essas normas, para que todos possamos viver uma vida boa, tenhamos uma vida em paz, uma vida que seja produtiva e que seja saudável para todos, aí eu começo a trabalhar no campo da ética, né? Então a ética ela vai dizer respeito aí aos valores e princípios que guiam as nossas ações e escolhas. Então não são dados valores e princípios, não são dados, né, normas de conduta, e aí a gente vai ter nossos valores, nossos princípios. Poxa, o que eu penso a respeito dessa questão da carteira? Eu ficaria com o dinheiro ou eu devolveria o dinheiro? Eu, particularmente, devolveria o dinheiro, ensino inclusive meus filhos a fazerem isso, né? Então não é seu, não lhe pertence, você sabe quem é o dono, você devolve, procura a pessoa, devolve o dinheiro, e se a pessoa achar que é de bom grado, lhe dá uma recompensa, se não der recompensa, tudo bem, você fez porque você tem que fazer, é o seu papel, né? Como cidadão, é o seu papel como pessoa, o dinheiro não lhe pertence. Meu filho já perguntou, minha filha já perguntou, mas se eu achar só o dinheiro na rua, mas se não tiver identificação e você achar o dinheiro na rua, você fica com o dinheiro, você guarda o dinheiro. A menos que alguém, por exemplo, fale, eu vi, foi aquela senhora que perdeu, foi alguém que saiu da padaria que eu vi que deixou cair. E aí se você puder buscar a pessoa para ajudar, seria o ideal, né? Então quando você reflete e fala assim, puxa, se eu ficar com esse dinheiro sabendo quem é, quem perdeu, talvez eu me sinta mal, talvez isso não seja uma coisa errada, talvez eu me preocupe mais tarde com o que a pessoa deixou de fazer, talvez eu me preocupe que aquilo ali é uma forma da pessoa poder pagar o aluguel dela, de poder levar a vida dela adiante. Então, quando você faz esse tipo de reflexão, você está acionando aí os teus princípios éticos para que você possa, de algum modo, fazer sua escolha, né? E a ética é exatamente essa escolha. Então, existem as condutas que nos são delegadas aí moralmente, e existe aí as nossas reflexões a partir disso. Então, eu gostaria que você, aí aluno, pudesse refletir um pouquinho sobre o que você faria, né? O que você faria o que você faz quando você vê um objeto perdido?
E você pode identificar essa pessoa, a pessoa que é proprietária desse objeto. O que você faz? O que você faz quando você vê uma pessoa sendo maltratada, sendo espizinhada, sendo humilhada, né? O que você faz quando você vê uma pessoa de cor diferente da sua humilhando uma outra pessoa de cor diferente da sua ou da mesma cor que a sua, né? O que você faz quando você vê uma pessoa tirando sarro da outra por causa de defeitos físicos, né? Por causa de falhas específicas, né, na voz, né? O que você faz nesses momentos? Então, quando a gente para refletir sobre isso, o quanto isso diz respeito de mim, né, o quanto isso diz de mim, nós estamos tendo uma atitude ética, né? Então, é importante que nós passemos a perguntar e a perceber qual é o meu papel diante dessas estruturas que nos são dadas, o que devo continuar defendendo e o que devemos refutar e lutar para que possa ser alterado. Que exatamente quando a gente percebe que existem falhas ainda nessas normas, nesses códigos postos pelo mundo, né? Quando a gente percebe que há falhas ainda colocadas nisso, é que existem as lutas. Então surgem essas lutas dos movimentos sociais, surgem os grupos que também buscam poder e representatividade, para que possam também se colocar nesse universo de escolhas, né? Nesse universo de normativo, nesse universo que gera as normas, para que as pessoas que estão ali, que estão submetidas a essas normas, possam também refletir sobre aquilo que lhes é dado e sobre aquilo que eles devem parar para pensar, porque nunca pararam para pensar. Existem questões importantes que a gente pode trabalhar né, para dar continuidade a essa aula. As questões que são relativas aí à comédia, né, o que pode ser colocado no humor e o que não pode, o que ofende e o que não ofende, né, o que agride e o que não agride, né, quem se sente agredido e por que se sente agredido. Se são questões políticas, né, se eu me sinto agredido porque é uma questão de poder, ou se realmente eu me ofendo e aquilo no fundo, aquilo lá no fundo realmente é uma coisa que me afeta e que me coloca em condição de desigualdade, de desvantagem, etc. e tal. Então, pensar ética e pensar moral é pensar na nossa humanidade, naquilo que nos torna humanos, né? Aquilo que faz com que a gente possa viver em sociedade e fazer com que essa sociedade entre num processo de progresso contínuo. Ok? Eu fico por aqui, meu nome é Christian Godoy, e aquele abraço para você aí que vai fazer também o nosso concurso, beleza? É isso. Muito obrigado.